Livro 4, parte 1, capítulo 3. Castigo espantoso de Corá, Datã e Abirão e dos de seu partido. Números capítulo 16. No dia seguinte, todo o povo reuniu-se para ver, pelos sacrifícios que se fariam, a quem Deus escolheria para o sumo sacerdócio. A expectativa de tal acontecimento não foi isenta de tumulto, pois além da multidão naturalmente ávida de novidades e inclinada a falar mal de seus superiores, os espíritos estavam divididos, uns desejando que Moisés fosse publicamente reconhecido como culpado, e os mais sensatos desejando ver terminada a sedição que não podia continuar sem causar a ruína completa da república. Moisés mandou dizer a Datã e a Abirão que viessem assistir aos sacrifícios como se havia deliberado. Eles recusaram-se, dizendo que não podiam mais tolerar que Moisés se atribuísse autoridade soberana sobre eles. Depois dessa resposta, ele fez-se acompanhar por algum dos mais importantes, e, embora colocado por Deus para governar a todos de modo geral, não deixou de ir procurar os revoltosos. Datã e seus partidários, tendo sabido que ele vinha acompanhado, saíram de suas tendas com as suas esposas e filhos para esperá-lo. E levaram também gente consigo, para resistir-lhe caso tentasse alguma coisa. Quando Moisés se aproximou, levantou as mãos ao céu, e tão alto que todos puderam ouvi-lo, e orou: Soberano Senhor do universo, que levado pela compaixão livraste o vosso povo de tantos perigos. Vós sois testemunha fiel de todas as minhas ações. Sabeis, Senhor, que tudo o que fiz foi por vossa ordem. Ouve, pois, a minha oração. E como penetrais até os pensamentos mais secretos dos homens e os recessos mais íntimos de seus corações, não deixeis, meu Deus, de fazer conhecer a verdade e de confundir a ingratidão daqueles que me acusam tão injustamente. Vós sabeis, Senhor, tudo o que se passou nos primeiros anos de minha vida, e sabeis por não terdes ouvido dizer, mas por terdes estado presente. Vós sabeis tudo o que me aconteceu depois, e esse povo também não o ignora. Mas, por interpretar maliciosamente o meu proceder, dai, por favor, meu Deus, testemunho de minha inocência. Não foste vós, Senhor, que pelo vosso auxílio, por meu trabalho e pelo afeto que meu sogro tinha por mim, quando eu passava com ele uma vida tranquila e feliz, me obrigastes a deixá-la para me entregar tantos trabalhos e dificuldades para a salvação deste povo e particularmente para tirá-lo do Egito? No entanto, depois de haver sido livre de tantos males por meu intermédio, me tornei objeto de seu ódio. Então vós, Senhor, que bem me quiseste aparecer no meio das chamas, no monte Sinai, que lá me fizeste ouvir a vossa voz e tornar-me espectador de tantos prodígios, que me mandastes levar as vossas ordens aos reis do Egito, que fizesse sentir o peso do vosso braço a todo o seu reino, para dar-nos o meio de escapar de lá e da servidão, que humilhastes diante de nós o seu orgulho e o seu poder, que quando não sabíamos o que fazer, nos abriste um caminho milagroso pelo mar, e sepultaste em suas águas os egípcios que nos perseguiam, que nos destes armas quando estávamos desarmados, que tornastes doces em nosso favor as águas antes tão amargas, que fizeste sair água de um rochedo para matar a nossa sede, que nos destes viveres de além-mar quando não mais o podíamos obter da terra, que nos mandastes do céu um alimento antes desconhecido aos homens, e que, por fim, regulastes todo o nosso governo pelas admiráveis e santas leis que nos destes. Vinde, ó Deus Todo-Poderoso, julgar a nossa causa, vós que sois ao mesmo tempo juiz e testemunha incorruptível. Fazei todo o povo conhecer que jamais recebi presentes para cometer injustiça, nem preferi os ricos aos pobres, nem nada fiz de prejudicial à República. Mas, ao contrário, sempre me esforcei por servi-la com todas as minhas forças. E agora que me acusam de ter instituído Arão sumo sacerdote, não para obedecer-vos, mas por favor e por afeto particular, fazei ver que nada fiz sem ordem vossa, e também qual o cuidado que vos apraz ter de nós, castigando Datã e Abirão como eles merecem.
pois se atrevem a vos acusar de ser insensível e de vos deixar desenganar por meus artifícios. E agora, para que o castigo que dareis a esses profanadores de vossa honra e de vossa glória seja reconhecido por todos, não façais, por favor, morrer de uma morte comum e ordinária, mas que a terra, sobre o qual são indignos de andar, se abra para engoli-los, bem como todas as suas famílias e todos os seus bens. E que esse fato incomum, causado por vosso soberano poder, seja um exemplo que ensine a todos o respeito que deve ter por vossa suprema majestade, e uma prova de que não fiz o ministério com que honraste outra coisa, senão executar as vossas ordens. Mas, se ao contrário, os crimes de que me acusam são verdadeiros, conservais os meus acusadores e fazei cair sobre mim somente o efeito único de minhas imprecações. Porém, Senhor, depois de teres castigado dessa maneira os amotinadores de vosso povo, conservai, eu vos suplico, o resto da união, na paz e na observância de vossas santas leis, pois seria ofender a vossa justiça crer que ela quis fazer cair sobre os inocentes o castigo que somente os culpados merecem. Moisés uniu as próprias lágrimas a essa oração e, logo que a terminou, viu-se a terra tremer e agitar-se com violência semelhante às das ondas do mar, quando batidas pelos ventos numa grande tempestade. Todo o povo ficou petrificado de medo. Então a terra abriu-se com um ruído espantoso, tragando aqueles rebeldes juntamente com as suas famílias, as suas tendas e todos os seus bens, e fechando-se em seguida sem deixar vestígio algum de tão prodigioso acontecimento. Esse foi o fim desses miseráveis, e como foram conhecidos o poder e a justiça de Deus. O castigo foi ainda mais deplorável, porque os amigos dos revoltosos passaram de uma vez dos sentimentos que estes lhe haviam inspirado a uma disposição contrária, regozijando-se com a infelicidade deles em vez de lamentá-los. Eles louvaram com grandes aclamações o justo juízo de Deus e exclamaram que mereciam ser detestados como peste pública. Moisés mandou vir em seguida os que disputavam a Arão o cargo de sumo sacerdote, a fim de conferi-lo àquele de quem Deus se tivesse dignado aceitar o sacrifício. O número destes era de 250, todos muito estimados pelo povo, quer pela virtude de seus antepassados, quer por valores próprios. Arão e Corá apresentaram-se por primeiro, e todos estavam diante do tabernáculo com o tíbulo na mão. Então queimaram perfumes em honra a Deus. Imediatamente apareceu um fogo imenso e terrível, como jamais se vira igual. Mesmo quando montanhas cheias de enxofre vomitam de suas entranhas acessos turbilhões inflamados, ou quando as florestas em chamas, onde o furor do vento aumenta ainda mais o incêndio, se reduzem a cinzas. Via-se que somente Deus seria capaz de acender um fogo tão brilhante e ao mesmo tempo tão ardente, e a sua violência consumiu de tal sorte os 250 pretendentes, e Corá com eles, que não restou o menor vestígio de seus corpos. Somente Arão ficou sem receber queimadura alguma daquelas chamas sobrenaturais, para que não se pudesse duvidar de que eram o efeito da onipotência de Deus. Moisés, para deixar à posteridade o monumento de tão memorável castigo, e fazer tremer os ímpios que imaginassem que Deus podia ser enganado pela malícia dos homens, ordenou a Eleazar, filho de Arão, que anexasse ao altar de bronze os turíbulos dos infelizes que haviam perecido de maneira tão espantosa. Capítulo 4. Nova murmuração dos israelitas contra Moisés. Deus, por meio de um milagre, confirma pela terceira vez a Arão no sumo sacerdócio. Cidades determinadas aos levitas, diversas leis estabelecidas por Moisés. O rei da Idumeia recusa dar passagem aos israelitas. Morte de Miriam, irmão de Moisés e de Arão, seu irmão, a qual Eleazar, seu filho, sucede no cargo de sumo sacerdote. O rei dos amorreus recusa dar passagem aos israelitas. Números capítulo 17. Depois de todos, diante de uma prova tão evidente, reconhecera que não fora Moisés, mas Deus mesmo quem havia constituído Arão e seus filhos no sumo sacerdote, ninguém mais ousou contestar. Mas nem por isso o povo deixou de começar outra sedição.
ainda mais perigosa e obstinada que a primeira, por causa do motivo que a fez nascer. Embora estiverem convencidos de que o que havia acontecido fora exclusivamente por ordem e permissão de Deus, eles passaram a imaginar que tudo sucedeu só para favorecer Moisés e a julgar que ele havia conseguido tanta coisa unicamente devido às suas solicitações e importunações, como se Deus tivesse por objetivo apenas reverenciá-lo e não castigar os que haviam ofendido tão gravemente. Assim, eles não podiam tolerar o fato de terem visto morrer diante de seus olhos um número tão grande de pessoas, cujo único crime, diziam, era o zelo demasiado pela glória de Deus e pelo seu serviço. E que Moisés se havia aproveitado disso para confirmar o irmão num cargo que nenhum outro mortal ousaria pretender, uma vez que os outros pretendentes haviam sido punidos daquele modo. Por outro lado, os parentes dos mortos animavam o povo, exortando a pôr um limite ao orgulhoso poder de Moisés, afirmando que a própria segurança deles o exigia. Logo que Moisés foi avisado disso, o temor de uma rebelião que poderia ser muito perigosa fê-lo reunir o povo. Sem manifestar saber do que se passava e das queixas que faziam, para não irritá-los ainda mais, ordenou os chefes das tribos que trouxessem cada qual uma vara. Sobre cada uma estaria escrito o nome de uma tribo, e declarou que o sumo sacerdócio seria dado à tribo que Deus indicasse como preferida às demais. Essa proposta contentou-os. Eles trouxeram as varas e o nome da tribo de Levi foi escrito sobre a de Arão. Moisés colocou-as todas no tabernáculo e retirou-as no dia seguinte. Cada um dos seus chefes das tribos reconheceu a sua. O povo também as reconheceu, por meio de alguns sinais que haviam sido feitos. Estavam todas no mesmo estado que no dia anterior. Porém, a de Arão havia não somente produzido alguns brotos, como também, o que era mais estranho, amêndoas maduras, porque aquela vara era de amendoeiro. O milagre deixou o povo de tal modo admirado que seu ódio por Arão e Moisés mudou-se em veneração, pelo juízo que Deus manifestara em favor destes. Assim, com medo de resistir-lhe mais, considero que Arão doravante desempenhasse pacificamente esse grande cargo. Eis como, depois que Deus o confirmou uma terceira vez, ele ficou de posse do sumo sacerdócio, sem que ninguém mais se atrevesse a contestá-lo, de modo que, após tantas murmurações e sedições, o povo finalmente ficou em paz. Números 18 e 35, Levíticos 14, 18 e 26. Temendo que a tribo de Levi, vindo-se isenta da guerra, se ocupasse demais com as coisas necessárias à vida e descuidasse o serviço de Deus, Moisés determinou que se daria a essa tribo, depois de conquistado o país de Canaã, 48 das melhores cidades de todas as terras que se encontrasse, não se estendendo além de 2 milhas, e que o povo pagaria todos os anos a ele e aos sacerdotes a 10ª parte dos frutos que recolhesse, e que foi depois inviolavelmente cumprido. Falemos agora dos sacerdotes. Moisés determinou que das 48 cidades dadas aos levitas, 13 fossem cedidas àqueles, bem como a 10ª parte das 10º. Determinou também que o povo ofereceria a Deus as primícias de todos os frutos da terra, e aos sacerdotes os primogênitos dos animais que podiam ser oferecidos em sacrifício, dos quais eles, com toda a sua família, comeriam a carne. Quanto ao animal que a lei proibia comer, em vez do primogênito, oferecia 1,5 cido, e cada homem ofereceria 5 cidos pelo primeiro filho nascido. As primícias da lã, dos carneiros e das ovelhas eram também devidas aos sacerdotes, e os que coziam pão deveriam trazer-lhes bolos. Números capítulo 6. Quando chamados nazireus, porque faziam voto de deixar crescer o cabelo e não beber vinho, cumpriam o tempo de seu voto e vinham apresentar-se diante do templo para cortar o cabelo, traziam as suas ofertas ao Senhor. Quanto aos que se haviam consagrados ao serviço de Deus e renunciavam voluntariamente ao ministério a qual se haviam obrigado, deviam dar aos sacerdotes 50 cidos o homem e 30 a mulher. Os que não podiam pagá-lo entregavam-se à discrição dos sacerdotes.
Os que matavam os animais para comê-los em particular e não para oferecer a Deus eram obrigados a dar aos sacerdotes o intestino grosso, o peito e a espada direita. Isso Moisés determinou para os sacerdotes, além de que o povo oferecia pelos pecados, como dissemos no livro precedente. Ele queria que as mulheres, as filhas e os criados tivessem parte em tudo, exceto no que era oferecido pelos pecados, do qual apenas os homens que exerciam o ofício divino podiam comer. E isso somente no tabernáculo, no mesmo dia em que as vítimas eram oferecidas em sacrifícios. Números capítulo 20. Depois que Moisés acalmou a sedição e ordenou todas essas coisas, mandou avançar o exército até a fronteira dos idumeus e enviou na frente alguns embaixadores ao rei para pedir-lhe passagem, com a promessa de não causar dano algum ao país e de pagar todas as coisas que tivesse de tomar, até mesmo a água se ele quisesse. O rei não aceitou a proposta e veio com armas contra os israelitas para resistir-lhes à passagem ou caso decidisse empregar força. Moisés consultou a Deus, que o proibiu de tomar a iniciativa da guerra e determinou que voltassem para o deserto. Nesse mesmo tempo, na lua nova do Xântico, 41 anos após a saída do Egito, Miriam, irmã de Moisés, morreu. Enterraram-na publicamente com toda a magnificência possível sobre o monte de nome Seim. O luto durou 30 dias e, quando terminou, Moisés purificou o templo deste modo. O sumo sacerdote matou próximo do campo, num lugar bem limpo, uma novilha vermelha, sem mancha e que ainda não havia suportado o jugo, mergulhou o dedo no sangue e borrifou 7 vezes o tabernáculo. Mandou pôr a novilha inteira, com pele e intestinos, no fogo e lançou dentro de um pedaço de madeira de cedro com esopo e lã tingida de escarlate. Um homem puro e casto reuniu as cinzas e colocou nos lugar muito limpo. E todos os que tinham necessidade de ser purificadas, porque haverem tocado na morta, quer por terem assistido aos funerais, lançaram um pouco de cinza nas águas da fonte, onde mergulharam um ramo de isopo, e com ele se aspergiram no 3º e no 7º dia, passando assim a estar purificados. Moisés ordenou que continuasse a observar essa cerimônia após a conquista do país, cuja posse Deus lhe havia prometido. Números capítulo 20. Esse admirável guia conduziu em seguida o exército pelo deserto da Arábia, e quando lá chegou ao território da capital do país, que antigamente se chamava Arché e hoje se chama Petra, disse a Arão que subisse a uma alta montanha que serve de limite a esse país, porque era o lugar onde teria fim a sua vida. Ele subiu, despojou-se dos ornamentos sacerdotais à vista de todo o povo, e com eles revestiu Eleazar, seu filho mais velho e sucessor, e morreu, com a idade de 123 anos, na primeira lua do mês que os atenienses chamam Hecatombeon, os macedônios Lous e os hebreus Sabá. Assim Moisés perdeu no mesmo ano a irmã e o irmão, e todo o povo lastimou a morte de Arão durante 30 dias. Números capítulo 21. Depois disso, Moisés avançou com o exército até o rio Arnon, que nasce nas montanhas da Arábia, e depois de atravessar todo o deserto, entra no lago Asfaltite e separa os moabitas dos amorreus. E um país tão fértil que basta para sustentar os seus habitantes, embora sejam numerosos. Moisés mandou embaixadores a Sion, rei dos amorreus, para pedir-lhe passagem, nas mesmas condições que havia proposto ao rei da Idumeia. Mas o soberano também recusou o pedido e reuniu um grande exército para se opor aos israelitas, caso tentassem passar o rio. Capítulo 5. Os israelitas derrotam os amorreus. E em seguida o rei Og, que vinha no auxílio destes. Moisés avança na direção do Jordão. Moisés julgou não dever tolerar aquela recusa tão ultrajosa do rei dos amorreus. Além disso, considerando que o povo por ele conduzido era tão indócil e inclinado à murmuração e que a ociosidade, unida à necessidade na qual se encontravam, podia facilmente levá-los a novas rebeliões, julgou conveniente tirar-lhes o motivo.
Consultou a Deus para saber se deveria abrir passagem pela força, e ele não somente o permitiu, como prometeu-lhe ainda a vitória. Assim, Moisés empreendeu a guerra com toda a confiança e encheu seus soldados de esperança e de coragem, dizendo-lhes que era chegado o tempo de satisfazer o desejo de ir à guerra, porque Deus mesmo os levava a empreendê-la. Tão logo receberam permissão, tomaram as armas com alegria, puseram-se em batalha e marcharam contra os inimigos. Os amorreus, vendo-os vir assim com tanto entusiasmo, ficaram de tal modo apavorados que se esqueceram da própria audácia. Muito mal resistiram ao primeiro embate e depois fugiram. Os hebreus perseguiram-no com tanta violência que não lhes deram oportunidade de se reunir de novo, lançando-os em grande desespero. Sem conservar ordem alguma, os amorreus procuravam chegar às suas cidades para se defenderem com segurança. Mas, como os hebreus não podiam admitir uma vitória imperfeita, sendo extremamente ágeis e muito hábeis em se servir da funda e de todas as armas próprias para se combater de longe, e estando armados ligeiramente, ou alcançavam os fugitivos ou detiam a golpes de funda, dardos e flechas os que não podiam avançar. A carnificina foi muito grande, particularmente próximo do rio, pois os que fugiam eram não menos torturados pela sede que pela dor dos ferimentos recebidos, porque era verão e para lá se dirigiu em grande número para beber. Sion, o seu rei, estava entre os mortos, e como os mais valentes haviam morrido na batalha. Os vitoriosos não encontraram mais resistência. Fizeram muitos prisioneiros, despojaram os mortos e conquistaram a maior presa no acampamento, que estava cheio de bens em virtude de a ceifa ainda não ter sido realizada. Assim foram os amorreus castigados pela sua imprudência no proceder e pela covardia no combate. Os hebreus tornaram-se os senhores do país deles, que, como uma ilha, está cercado por 3 rios. Do lado sul pelo Arnon, do lado norte pelo Jaboque, o qual perdeu seu nome ao desaguar no Jordão, e do lado do ocidente pelo mesmo Jordão. Estavam as coisas nesse pé, quando Og, rei de Galade e de Caulanite, que vinha em socorro de Sion, seu amigo e aliado, soube que ele havia perdido a batalha. Como era muito ousado, não deixou de querer combater com os israelitas e de se gabar da certeza de derrotá-los. Mas estes os desbarataram com todo o seu exército e ele mesmo foi morto em combate. Era um gigante de estatura enorme, e seu leito, que era de ferro e podia ser visto na cidade capital do seu reino, chamada Rabata, tinha 9 côvados de comprimento e 4 de largura. E Og não tinha menos coragem do que força. Moisés, depois dessa vitória, atravessou o rio Jaboque, entrou no reino de Og e apoderou-se de todas as cidades, fazendo matar os habitantes mais ricos. Tão grande êxito não trouxe aos hebreus apenas vantagem momentânea, mas lhes abriu caminho para outras conquistas, pois tomaram 60 cidades fortes e bem municiadas, e nenhum deles houve até o último soldado que não ficasse rico. Moisés levou depois o exército para o Jordão, a uma grande planície cheia de palmeiras e de bálsamo em frente a Jericó, cidade rica e poderosa. Os israelitas estavam tão orgulhosos pela vitória que só falavam de guerra. Moisés, depois de oferecer a Deus durante alguns dias sacrifícios em ação de graças e após alimentar todo o povo, mandou uma parte do exército para devastar o país dos midianitas e atacar as suas cidades. Devemos, porém, relatar primeiro qual foi a origem desta guerra. Capítulo 6. O profeta Balaão tenta amaldiçoar os israelitas a rogo dos midianitas e de Balaque, rei dos moabitas, mas Deus o obriga a abençoá-los. Vários israelitas, e especialmente Zinri, levado pelo amor às filhas do midianitas, abandonam a Deus e sacrificam aos falsos deuses. Castigo espantoso que Deus lhes manda, particularmente a Zinri. Números capítulos 22, 23 e 24. Balaque, rei dos Moabitas e unido aos midianitas pela amizade e uma antiga aliança, começou a temer por si mesmo ao ver o progresso dos hebreus. Ele não sabia que Deus lhe havia proibido empreender a conquista de outros países que não de Canaã. Assim, por um mau conselho, resolveu opor-se a ele. Todavia, não ousava atacar uma nação cujas vitórias haviam tornado orgulhosas e altiva. Pensou apenas em impedi-la de crescer e de continuar progredindo. Mandou por isso embaixadores aos midianitas, a fim de deliberar a respeito do que deveriam fazer.
Os midianitas enviaram esses mesmos embaixadores, juntamente com os homens mais importantes dentre o povo, a Balaão, célebre profeta e amigo de Balaque, que morava próximo do Eufrates, para rogar-lhe que viesse fazer imprecações contra os israelitas. Ele recebeu muito bem os embaixadores e consultou a Deus para saber o que lhes responder. Deus proibiu-o de fazer o que desejava, e por isso Balaão respondeu-lhes que bem queria poder testemunhar a afeição que lhes tinha, mas Deus, ao qual devia o dom da profecia, o proibira de aceitar a proposta, porque ele amava o povo ao qual eles queriam obrigá-lo a amaldiçoar. Por esse motivo, ele os aconselhava a fazer a paz com os israelitas. Voltaram os embaixadores com essa resposta, mas os midianitas, instados pelo rei Balaque, enviaram uma segunda embaixada ao profeta. Como este desejava agradá-los, consultou de novo a Deus, o qual, julgando-se ofendido, ordenou-lhe que fizesse o que os embaixadores queriam. Balaão, não percebendo que Deus lhe falara encolerizado pelo fato de ele não ter seguido a sua ordem, partiu com os embaixadores. No caminho, encontrou uma estrada entre dois barrancos, tão estreita que mal dava para passar, e aí um anjo veio ao seu encontro. Quando o asno sobre o qual Balaão estava montado percebeu o anjo, quis voltar atrás e apertou o seu senhor tão fortemente contra um dos muros que o feriu, sem que os golpes dados pelo profeta, pela dor que sentia, pudessem fazer o animal caminhar. Como o anjo permanecesse parado e Balaão continuasse a bater no asno, Deus permitiu que o animal falasse ao profeta, com palavras tão distintas quanto uma criatura humana teria podido proferir, que era estranho que, não tendo ele o animal dado o menor passo em falso, Balaão lhe batesse e não visse que Deus não aprovava que o profeta fosse atender ao desejo daqueles a quem ia encontrar. Esse fato prodigioso espantou o profeta, ao mesmo tempo que o anjo lhe aparecia e o repreendia severamente por bater tanto no asno sem motivo, quando era ele mesmo quem merecia ser castigado por resistir à vontade de Deus. Essas palavras aumentaram o espanto de Balaão e ele quis voltar atrás, mas Deus lhe ordenou continuasse o caminho e só falasse o que ele lhe inspirasse. Assim ele foi ter com o rei Balaque, que o recebeu com alegria e pediu ao príncipe que o fizesse levar a alguma montanha de onde pudesse ver o acampamento israelita. Balaque, acompanhado por vários de sua corte, levou ele mesmo a uma montanha que distava do acampamento uns 60 estádios. Balaão, depois de refletir, disse ao rei que fizesse erguer 7 altares para neles oferecer a Deus 7 touros e 7 carneiros. Isso se fez, e o profeta ofereceu as vítimas em holocaustos para saber de que lado surgiria a vitória. Dirigindo depois a palavra ao exército dos israelitas, assim falou: Povo bem-aventurado, do qual o próprio Deus deseja ser guia e quer cumular de benefícios, velando incessantemente pelas vossas necessidades. Nenhuma outra nação vos igualará em amor pela virtude. E os que nascerem de vós ainda vos hão de sobrepujar, porque Deus, que vos ama como sendo seu povo, vos quer fazer o povo mais feliz de todos os homens que o sol ilumina com seus raios. Vós possuireis esse rico país que ele vos prometeu. Vossos filhos possuirão depois de vós, e as terras e o mar ressoarão com a fama do vosso nome e admirarão o brilho de vossa glória. Vossa posteridade multiplicar-se-á de tal modo que não haverá lugar no mundo onde não se difunda. Exército bem-aventurado, porque maior que sejais, sois compostos por descendentes de um único homem. A província de Canaã servirá a superfície agora, mas um dia o mundo inteiro não será grande o bastante para vos conter. O vosso número será igual ao das estrelas. Não povoareis somente a terra firme, mas também as ilhas. Deus vos dará em abundância toda sorte de bens durante a paz e vos fará vitoriosos na guerra. Assim devemos nos desejar que os nossos inimigos e os seus descendentes ousem combater contra vós, pois não poderão fazê-lo sem a sua completa ruína, de tanto que Deus, que se compraz em elevar os humildes e humilhar os soberbos, vos ama e favorece. Balaão não pronunciou essas palavras proféticas de si mesmo, mas por inspiração do Espírito de Deus. O rei Balaque, ferido de dor, disse-lhe que aquilo não era o que ele lhes havia prometido e censurou, porque depois de haver recebido grandes presentes para amaldiçoar os israelitas, eles lhes davam ao contrário, 1000 bênçãos. O profeta respondeu-lhe:
Credes então que quando se trata de profetizar depende de nós dizer e não o que desejamos? É Deus quem nos faz falar com que lhe apraz, sem que tenhamos parte alguma nisso. Não me esqueci do pedido que os midianitas me fizeram. Vim com a intenção de contentá-los. Não pensava em publicar elogios aos hebreus, nem falar dos favores de que Deus resolveu acumulá-los. Mas ele foi mais poderoso que eu, que resolvera contra a sua vontade agradar aos homens. Pois quando ele entra em nosso coração, torna-se dono dele. Assim, por desejar conceder felicidade a essa nação e tornar imortal a sua glória, ele pôs-me na boca as palavras que pronunciei. No entanto, como os vossos pedidos e dos midianitas são-me assaz importantes, e para não deixar de fazer tudo o que dependa de mim, sou de opinião que se ergam outros altares e façam outros sacrifícios, a fim de ouvir se poderemos aplacar a Deus com vossas orações. Balaque aprovou essa proposta. Os sacrifícios foram renovados, mas Balaão não pôde conseguir de Deus a permissão para amaldiçoar os israelitas. Ao contrário, tendo-se prostrado em terra, predizia as desgraças que sucederiam aos reis e às cidades que os combatessem, entre as quais algumas que ainda não foram construídas. Mas o que aconteceu até aqui, as que conhecemos, tanto em terra firme quanto nas ilhas, nos faz crer que o resto desse oráculo um dia há de se realizar.